Segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2026. Estamos começando Agro e Prosa Notícias. Eu sou o Divino Naldo, comunicador do agronegócio, e a partir de agora trago para vocês as principais informações do agro para começar a semana, nesta segunda-feira. Ontem começou em Cascavel, no Paraná, a Show Rural Copavel 2026. Vamos mostrar cenas do parque, está muito bonito o que está acontecendo por lá. A ProSoja Mato Grosso encerrou missão internacional de jornalistas que vieram ao Brasil para conhecer a realidade do agronegócio mato-grossense. No último sábado, essa visita se encerrou e vamos mostrar a reportagem também para vocês. Veja como está o mercado do boi gordo, como está o início de ano e as perspectivas daqui para frente. E para finalizar, uma entrevista com Paulo Hermann, ex-presidente da John Deere no Brasil. Você pode ter certeza que os produtores que virão aqui hoje na sua palestra, que estarão na sua palestra, eles vão esperar uma bala de prata. Existe bala de prata? Não, não existe. Nosso negócio não é uma jogatina. Bala de prata é jogatina, né? Tu bota um cartucho lá dentro e né? Isso não é roleta russa. É consistência. Você tem fatores que você sabe que tu não controla. Por exemplo, clima. Tu não controla clima. E a gente sabe que o clima está mudando, Divino. Né? Então, como é que eu lido com o clima? Após percorrer mais de 1.200 quilômetros por diferentes regiões do estado, a Associação dos Produtores Rurais de Soja e Milho do Mato Grosso, a ProSoja MT, encerrou no último sábado, no Pantanal Mato Grossense, a primeira edição da Missão Internacional de Jornalistas. A iniciativa recebeu 8 profissionais da imprensa internacional que participaram de uma imersão na realidade da agricultura mato-grossense, passando por áreas de produção, pesquisa, indústria e preservação ambiental. Encerrando hoje a missão internacional com os jornalistas, e foi um sucesso, sem dúvida alguma. Então, para nós, um motivo de muita alegria, e acredito que a semente foi plantada. E agora esperamos que leve uma boa imagem aqui do Brasil, e lembrando que esse trabalho não encerra aqui. Precisamos continuar, precisamos que as outras entidades, governo, também tenham esse olhar de melhorar a imagem do Brasil, já que nós temos um potencial sem tamanho para expandir a nossa produção. Para isso nós precisamos de mercado, e para ter mercado nós temos que mostrar que a nossa produção é sustentável. Eu acho que chegou na hora da gente mostrar para o mundo como realmente a gente trabalha, mostrar o que realmente a gente faz. Nós estamos trabalhando da melhor forma possível e da forma correta. O agricultor sozinho ele não consegue mostrar a forma de trabalhar dele. E a ProSoja, agora com esse projeto, vem fazendo essa parte para nós. A gente recebeu esse pessoal aqui, esse jornalista de diversos países, né? Para nós foi um privilégio, porque isso aqui dá oportunidade para a gente mostrar um pouquinho da nossa realidade. Espero que eles possam ter explorado o máximo que eles puderam aí em termos de pergunta sobre a realidade de uma população indígena, né? Então é importante, agradecemos aqui a ProSoja por essa oportunidade da gente estar expondo para o mundo a nossa realidade, né? Um prazer ter recebido todos os jornalistas estrangeiros aqui, principalmente da Europa. Sempre muito importante a gente compartilhar a forma como é produzido, a forma como a gente consegue entregar dentro do mesmo ambiente industrial, não só toda a produção de etanol, descarbonização, mas também a produção de alimento, através do DDGS. E, obviamente, a partir também do TCO que a gente produz. Então, mais uma vez, agradecer à ProSoja por toda a oportunidade e venham mais vezes. Levamos aí para esse grupo de jornalistas internacionais algumas informações sobre a questão do carbono, mostrando aí pontos muito importantes que nós estamos sequestrando mais carbono em todos os sistemas produtivos aqui na Embrapa Agro Silvopastoril, também o sistema produtivo do produtor do Mato Grosso,
que é soja, milho, também consegue sequestrar muito mais carbono do que está emitindo. Esses são uns pontos muito importantes. Em 14 anos de pesquisa conseguimos provar isso e mostrar para o produtor rural e para o mundo inteiro aí, com esses reportes internacionais, que nós estamos fazendo um bom trabalho para os sistemas produtivos nossos aqui no Mato Grosso. Foi uma semana fantástica para mim, porque foi a primeira vez que eu visito plantações de soja e de milho e para me encontrar com produtores. Eu fiquei impressionado primeiro pelo tamanho da área plantada em Mato Grosso e sobretudo os cuidados que os produtores estão tendo com o meio ambiente, não? E a tecnologia. Fiquei impressionado que a gente visitou centros onde estão fazendo muitas pesquisas e tecnologia, Embrapa, não? E o CETEC, não? E então, tudo isso é novidade para mim. As a journalist, it's right the most important thing to be inside of the things and to make a story about it, not from 10,000 kilometers away, but being right inside and talking to the people and making your own mind. And well, I get some really new ideas about Brazil and the South American perspective. Bom, acho que é extremamente importante a gente contar, né, para jornalistas, formadores de opinião em outros países, o trabalho que o Estado e os produtores rurais realizam para preservar o meio ambiente aqui. A gente percebeu pelo número de perguntas que realmente a informação que lá chega não é a informação do que acontece aqui. Então, parabéns pela iniciativa da ProSoja, parabéns aos produtores rurais pelo trabalho que fazem e obrigado pela parceria com o Corpo de Bombeiros em preservar o meio ambiente no estado de Mato Grosso. Cascavel e o oeste do Paraná voltam a ocupar o centro das atenções do agronegócio mundial. Começou ontem a 38ª edição da Show Rural Copavel, um dos maiores eventos técnicos do planeta em difusão de tecnologias para o campo. A feira foi oficialmente aberta na manhã de ontem em Cascavel com missa campal às 11 horas da manhã. A visitação ocorrerá de hoje, segunda-feira, até a próxima sexta-feira, dia 13. Sempre das 7 da manhã às 18 horas, com acesso ao parque e estacionamento totalmente gratuitos. O tema deste ano é A Força que Vem de Dentro. Organizado pela Copavel, o evento transformou-se ao longo de quase 4 décadas em símbolo de inovação e desenvolvimento. Da primeira edição, em 1989, quando reuniu apenas 15 empresas e 110 visitantes, ao cenário atual, o crescimento impressiona. Em um parque de 720 mil metros quadrados, a estrutura está preparada para receber entre 360 mil e 400 mil pessoas, com 600 expositores nacionais e estrangeiros, e cerca de 5.700 profissionais envolvidos nas mais diferentes etapas de preparação. Mercado do boi gordo, vamos às atualizações. O mercado do boi gordo segue em movimento de valorização neste início de fevereiro, sustentado por uma combinação de oferta restrita, escalas de abate curtas e demanda firme por parte da indústria frigorífica. O cenário tem sido observado tanto no mercado físico quanto nos contratos futuros negociados na B3, reforçando a percepção de um ambiente favorável ao produtor no curto e médio prazo. Na Bolsa, os contratos futuros do boi gordo encerraram a semana majoritariamente em alta, com exceção pontual do vencimento mais curto. Os ganhos se concentraram nos vencimentos intermediários, enquanto a ponta longa manteve firmeza. Esse comportamento ao longo da curva reflete a expectativa de uma oferta mais ajustada de animais ao longo de 2026, fator que tem influenciado a formação de preços e as estratégias de comercialização. No mercado interno, o boi gordo iniciou o mês com forte valorização, com negócios sendo realizados em patamares mais elevados. As escalas de abate seguem curtas, variando em média entre 5 e 6 dias, o que intensifica a disputa da indústria por animais prontos. A combinação de menor oferta imediata, demanda aquecida e exportações consistentes tem sustentado o movimento de alta observado nas principais praças pecuárias do país. Recentemente esteve em Rio Verde Paulo Hermann, que foi presidente da John Deere no Brasil. O Paulo hoje tem uma empresa de aconselhamento a produtores rurais.
e ele esteve aqui em um evento na cidade, justamente para aconselhar os produtores, para trazer uma perspectiva do agronegócio para o ano de 2026. E eu conversei com Paulo Hermann. Eu estou com o Paulo Hermann. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo anteriormente. Novamente estou com ele e dessa vez ele está como conselheiro, veio num evento aqui do Grupo Conceito e vai trazer conselhos para os produtores rurais. Paulo, prazer falar com você. Que conselhos são esses? Olha, Divino, um prazer te reencontrar aqui depois daquele encontro lá em Caldas Novas, anos atrás. E, na verdade, conselho é uma coisa mais forte, né? Eu diria que eu quero hoje aqui, com esse pessoal, compartilhar um pouco da minha experiência de mais de 40 anos no agro. Eu vi esse agro crescer, o agro deixar de ser importador para ser exportador, o agro deixar de ser uma atividade absolutamente sem grande relevância para virar a vidraça do mundo, essa que é a realidade. E ele tem desafios. Nós estamos vivendo num país tropical, um país que tem mudanças de clima acontecendo. Nós temos momentos de alta, momentos de baixa. E hoje eu quero trabalhar isso um pouco com o pessoal. Nós não podemos amaldiçoar sempre que a coisa vai mal. A gente até tem que aproveitar os momentos de dificuldade para rever a maneira com que nós estamos trabalhando e até verificar possibilidades de expansão. Na minha vida toda, Divino, eu aproveitava os momentos de baixa para crescer. É nos momentos de baixa que você tem que ter caixa, tem que estar preparado. Obviamente, isso não vale você chegar no momento de dificuldade sem caixa. Sem caixa você não faz nada, você fica muito vulnerável. Mas quando você chega preparado num momento de dificuldade, é a hora que você cresce, você adquire, você compra empresas, você investe em tecnologia, enfim, e sai mais forte quando a crise desaparece e o mercado volta de novo. Ô Paulo, muitos produtores estão preocupados com a geopolítica, com a macroeconomia, com o mercado, com coisas que eles não têm controle. E muitas vezes estão deixando de controlar aquilo que está dentro da porteira. Qual é o conselho que você dá para esses produtores? Você falou tudo. A gente gosta de tratar de assuntos sobre os quais a gente não tem a menor possibilidade de alterar. Vou dar exemplo. Câmbio, taxa de câmbio, inflação, né? E essas coisas todas, elas só servem para distrair a gente. Mas no final das contas a gente só fica mais atordoado e não muda nada o nosso negócio. Eu sempre aprendi na minha vida que a gente tem que focar naquilo que está na nossa mão. A gente tem que aproveitar os momentos de dificuldade para verificar se eu tenho que fazer algum treinamento na minha equipe, se tem alguém na minha equipe que ele não está à altura dos meus desafios e eu tenho que substituí-lo, aonde eu tenho um talento que talvez esteja disponível para vir trabalhar comigo, qual é o meu processo que ele está superado e é caro e eu preciso rever o processo, problema de sistemas, né, de como a gente gerencia. Então, os momentos difíceis de mercado, os momentos de baixa de mercado, Divino, são os momentos de reflexão. São os momentos em que a gente diz assim, revisita o teu negócio. Dá uma olhada para dentro de casa, vê se está tudo bem, vê se você não tem alguma coisa que você poderia melhorar a parte de custos. Porque, normalmente, quando a água do rio sobe, Divino, as pedras todas desaparecem. Quando a soja foi a R$200 o saco, qualquer coisa dava certo. Mas isso era um ponto fora da curva, isso é uma coisa absolutamente real, que não é normal. Normal é a soja a esse preço hoje. Talvez um pouquinho mais, 120, 130, 140, mas passar de 150 já é um fato a ser comemorado. Será que não é hora do produtor parar de se preocupar com o preço da soja e se preocupar com o custo de produção dele? Lógico, essa é a segunda pergunta fantástica que você está me fazendo. O preço é o preço. O preço ele é muito complexo você analisar, porque você está dentro de um contexto global onde, vamos pegar o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, eles fazem uma avaliação de estoque mundial. Então eles vão lá, no caso da soja, Divino. Estados Unidos não está conseguindo exportar para a China por causa da briga. Então, eles estão com o silo cheio de produto. O Brasil vai fazer uma super safra, graças a Deus, o clima está ajudando de norte a sul do Brasil.
Então nós vamos vir com 177 até 180 milhões, pode acontecer. A Argentina faz 50. Então quando o SDA olha aquilo, puxa vida, o mundo tem muito grão. Então o consumo aumenta, mas não aumenta tanto quanto aumentou o grão. Então o preço cai. Além disso, você tem os grandes fundos de investimento. Divino, se calcula que tem mais ou menos 150 bilhões de dólares de fundos de pensão que só compram papel e vendem papel. Eles não querem o grão. Só que eles alteram. Toda vez que eles entram no mercado comprando, eles mexem no mercado. Então o nosso agricultor, ele não tem a menor chance de adivinhar. Não tem como adivinhar. Então você tem que fazer, na minha visão, duas coisas. Primeiro, cuidar do custo. Isso tem que ser uma paranoia. Paranoia. Segundo, cuida do caixa. O caixa tem que ser positivo todos os dias. É que nem na nossa família. Todos os dias, Divino, tu tem que ter mais dinheiro dentro de casa do que sai de casa. Senão vai quebrar. E há juros que está aí nessa casa louca de altura ali, você quebra mesmo. E a terceira coisa, você tem que começar a fazer algumas manobras para não correr risco total. Por exemplo, o travamento. Dá para travar um pedaço. Eu vou entrar no plantio, eu vou travar uma parte, travo, sei lá, 20%. Né? Travo em dólar, ou travo em valor. Isso é possível de fazer. Existem práticas técnicas para fazer isso aí, para não arriscar tudo. A agricultura, na hora da comercialização, isso é uma outra oportunidade que a gente tem, isso não é uma jogatina. Tem muita gente que, eu me lembro anos atrás, Divino, que o sonho de consumo era soja R$100 o saco. Quando ela foi a 100, teve gente que disse, não, agora vai a 150, não vou vender. Quando foi a 150, disse, não, ela vai a 200, não vou vender. Quando foi a 200, eu não vou vender, vai a 250. Então deve ter gente hoje ainda com soja de 200 que não vendeu. Porque não é assim que funciona. Isso não é jogatina. Isso não é eu querer. Eu quero. Gostaria sempre de ter soja cara. Mas não é assim que funciona. Então você tem que ser conservador. Esse fenômeno está acontecendo na pecuária, né? Quando chegou ali a @300, todo mundo apostou que chegaria a 350, depois a 400, e não aconteceu. Foi um movimento inverso. Hoje o custo do dinheiro está muito caro. Plano Safra praticamente inexistente. Pouquíssimas pessoas têm acesso a esse dinheiro com um juro mais facilitado. A Faria Lima entrou no agro, mas parece que está assustada com a situação. Como é que o produtor vai resolver essa questão de um dinheiro com um custo mais acessível? Bom, desde o início eu estou falando em caixa aqui. Nós precisamos... Meu pai sempre dizia, na simplicidade de um pequeno produtor que ele era, diz assim, Paulo, nós temos que ter sempre uma safra guardada. Naquela simplicidade disso, ele queria dizer o seguinte, nós precisamos ter um caixa, ou em produto ou em dinheiro, né, para que se um dia der tudo errado, eu não quebre. Eu tenho como pagar meus compromissos. Então, nós vamos ter que financiar 1/3 de todo plantio, tem que ser caixa, tem que ser própria, 1/3. 1/3 dá para fazer em barter, como eles chamam. Teu fornecedor de insumos tem interesse em vender para ti, isso é possível de fazer, 1/3. E 1/3 você... Algum dinheiro no governo, algum custeio sempre tem, para o pequeno e para o médio, entendeu? E você busca ali, que é um dinheiro caro, mas é um dinheiro ainda mais barato do que você se atirar na Faria Lima. Faria Lima é de especuladores. Eles estão entrando para ganhar dinheiro, não estão entrando para ajudar ninguém. Então, 1/3, 1/3, 1/3. Paulo, você pode ter certeza que os produtores que virão aqui hoje na sua palestra, que estarão na sua palestra, eles vão esperar uma bala de prata. Existe bala de prata? Não, não existe. Nosso negócio não é uma jogatina. Bala de prata é jogatina, né? Tu bota um cartucho lá dentro e né? Isso não é roleta russa. É consistência. Você tem fatores que você sabe que tu não controla. Por exemplo, clima. Tu não controla clima. E a gente sabe que o clima está mudando, Divino. Né? Então, como é que eu lido com o clima? Porque você usa sementes do Grupo Conceito, alta tecnologia. Compra máquinas da John Deere, alta tecnologia. Você tem moléculas de última geração. Né?
E aí você planta e corre para a igreja para que São Pedro mande a chuva na hora certa, na quantidade certa. Então tem uma assimetria tecnológica aí. Isso tem que ser resolvido. Então você tem que olhar. Meu solo tem capacidade, tem matéria orgânica para reter mais umidade que um solo arenoso sem nada? Então aqui tem uma construção de solos pela frente. Nós temos que ter uma previsão melhor de clima, né? Então, se esse ano vai ter uma laninha, ok, o que é uma laninha? Laninha é uma chance de ter um veranico em dezembro. Então, como é que eu faço? Eu antecipo o meu plantio, porque tu tem um período em que a soja está enchendo o grão, é onde eu preciso muita água. Se a soja ela está num período fora, quando ela está enchendo o grão, mas eu tenho água, eu estou fora do período do veranico, entendeu? Então eu posso sobreviver. A soja é uma erva daninha, ela é resistente para chuchu. Então são algumas coisas assim: solo, irrigação, planejamento de plantio, né? Variedades mais resistentes, tem variedade, por exemplo, tem a variedade chamada HB4, é uma variedade altamente resistente à seca, a estresse hídrico. Se eu plantar girassol em vez de milho, o girassol é mais resistente. Então, Divino, tem um monte de coisas num tabuleiro que não é bala de prata. É planejamento, é custo, é travamento, é menos dependência de dinheiro externo, né? E é um ano depois do outro. Agora, quem quer enriquecer em 10 anos, faz apostas que quando dão certo, mas a chance de dar errado é muito grande. Então, o agronegócio não é um negócio para se enriquecer de um ano para o outro, como a maioria entende. Esse não é um ano de alavancagem, né? Não é um ano de alavancagem, com juros e Selic a 15%, se você não pode estar alavancado. Agora é ano de crescer, principalmente aqueles que vêm tratando o agro de maneira consistente, responsável e conservadora. Nessa hora ele cresce, nessa hora ele pega e compra o vizinho, nessa hora ele bota mais tecnologia, nessa hora ele faz um projeto de irrigação, porque as empresas estão interessadas em vender, ninguém está comprando, é hora em que o agricultor passa a ter poder de compra, de barganha, né? Não quando está todo mundo correndo naquele efeito manada, ali não é hora de negociação, você só vai pagar mais caro. Tanto é verdade que lá na pandemia, em 2021, eu dei uma entrevista, e era presidente da John Deere na época, dizendo o seguinte: não comprem. Não sei se você te lembra disso. Não comprem, não comprem. Não é que não queria vender, eu sabia que toda compra que foi motivada por um excesso de otimismo, né, ele iria dar mal, porque o preço não ia ficar toda a vida em R$200, ele iria se dar mal. Por isso que não compra. Agora, quem precisasse comprar, nós teríamos máquina para vender, como nós temos capacidade para atender demanda normal. Eu não tenho capacidade para atender demanda extraordinária, exagerada, movido a efeito manada. Muito obrigado, Paulo, pela sua disponibilidade. De nada, Brasil. Um prazer rever você, Divino, e também falar para as pessoas que te seguem. Chegamos ao final do Agro e Prosa Notícias, agradecendo pela sua audiência. Amanhã, a partir das 7 horas da manhã, estaremos de volta novamente. Um grande abraço e até amanhã.